Ela estava no salão quando ele subiu ao palco e apresentou a amante grávida como futura esposa, só que esqueceu de um pequeno detalhe: ainda era casado com ela. Helena estava terminando de dobrar as roupas quando ouviu a campainha tocar. Não esperava visitas naquela terça-feira chuvosa de março. Então ficou curiosa ao ver o entregador na porta com um envelope elegante nas mãos. O papel era grosso, caro, do tipo que só se vê em convites importantes. Ela assinou o recibo e fechou a porta, girando o envelope entre os dedos antes de abrir. Fundação Esperança Infantil tem o prazer de convidá-la para o 15º jantar beneficente. Lia o convite em letras douradas. Helena franziu a testa. Fazia 3 anos que não participava de eventos sociais desse tipo. Depois da separação, tinha se afastado completamente daquele mundo de empresários e festas elegantes que um dia fez parte da sua vida. Ela continuou lendo, e seu coração deu uma batida mais forte quando viu o nome na lista de homenageados da noite. Marcos Henrique Oliveira, CEO da Oliveira Construções, seria reconhecido como empresário do ano pela contribuição à instituição. Seu ex-marido. O homem com quem viveu 8 anos e que não via há mais de 2 anos. Helena sentou na poltrona da sala, ainda segurando o convite. A data estava marcada para o próximo sábado, no Hotel Grand Palace, o mesmo lugar onde eles tinham comemorado o 5º aniversário de casamento. Que coincidência estranha. Ou talvez não fosse coincidência nenhuma. Ela pegou o celular e ligou para a Fundação Esperança Infantil. Uma secretária atenciosa atendeu e confirmou que sim. Ela estava na lista de convidados porque tinha sido doadora ativa durante anos. Helena se lembrava das tardes que passava visitando o orfanato, brincando com as crianças, organizando campanhas de arrecadação. Eram memórias boas, de uma época em que se sentia útil e realizada. "A senhora pretende comparecer?" perguntou a secretária. Helena hesitou. "Ainda não tenho certeza. Posso confirmar até quando?" "Até quinta-feira, por favor. Será uma noite linda, com jantar completo e apresentações musicais das próprias crianças." Depois de desligar, Helena ficou caminhando pela casa, pensando no que fazer. Parte dela queria muito apoiar aquelas crianças novamente. A fundação fazia um trabalho incrível, oferecendo casa, educação e carinho para menores abandonados. Era uma causa que sempre tocou seu coração, especialmente porque ela e Marcos nunca conseguiram ter filhos próprios. Mas ver Marcos novamente seria complicado. Não porque ainda tivesse sentimentos por ele, mas porque a separação tinha sido dolorosa e mal resolvida. Eles simplesmente pararam de se falar, de se ver, de existir um para o outro. O advogado dela cuidou de tudo, inclusive dos papéis do divórcio que ela assinou e enviou para ele por correio. Helena ligou para Cláudia, sua melhor amiga desde a faculdade, a única pessoa que conhecia todos os detalhes da separação. "Gente, você tem que ir", Cláudia disse assim que Helena contou sobre o convite. "Faz bem para você voltar a sair, se arrumar, ver pessoas diferentes." "Ah, mas e se for estranho? E se ele estiver com alguém? E daí? Vocês estão separados há 2 anos. Você tem todo o direito de refazer sua vida e ele também. Além do mais, você adorava ajudar aquelas crianças. Não pode deixar de fazer algo bom por causa de um homem." Cláudia tinha razão, como sempre. Helena decidiu que iria ao evento. Na quinta-feira, confirmou presença e no dia seguinte saiu para comprar um vestido. Nada muito chamativo, mas algo elegante e adequado para a ocasião. Escolheu um modelo azul marinho, discreto mas bonito, que realçava seus olhos castanhos. Enquanto experimentava o vestido, Helena se lembrou de como Marcos costumava elogiar quando ela se arrumava para eventos sociais. "Você fica linda de azul", ele dizia, ajustando o colar no pescoço dela antes de saírem. Eram memórias doces de uma época em que eles eram felizes, ou pelo menos ela acreditava que eram. O casamento tinha começado bem. Marcos era atencioso, carinhoso, ambicioso na medida certa. Eles construíram juntos o que parecia ser uma vida sólida. Ele tocava a empresa de construção que herdou do pai. Ela cuidava da casa e dos projetos sociais. Viajavam juntos, recebiam amigos, faziam planos para o futuro. Mas as coisas começaram a mudar nos últimos 2 anos do casamento. Marcos ficou mais distante, sempre ocupado com novos projetos,
sempre com reuniões que se estendiam até tarde da noite. Helena tentou conversar várias vezes, mas ele dizia que era só uma fase, que logo as coisas voltariam ao normal. Quando ela sugeriu que procurassem ajuda profissional para tentar engravidar, Marcos foi evasivo. Quando falou sobre adotar uma das crianças do orfanato, ele mudou de assunto. Helena começou a sentir que estava vivendo com um estranho, não com o homem que tinha se casado. A separação aconteceu de forma abrupta. Uma noite, Marcos chegou em casa e disse que não estava feliz, que precisava de um tempo para pensar na vida. Pediu para ela sair de casa temporariamente, só até organizarem as ideias. Helena aceitou, acreditando que seria algo passageiro. Ficou na casa de Cláudia por 2 semanas, esperando uma ligação dele. A ligação nunca veio. Em vez disso, chegou uma notificação do advogado com os papéis da separação. Marcos queria dividir tudo pela metade, sem complicações, sem discussões. Helena assinou tudo porque não tinha forças para brigar. Queria apenas seguir em frente e esquecer aquela dor. No sábado do evento, Helena se arrumou com cuidado. Maquiagem suave, cabelo preso em um coque elegante, sapatos confortáveis para uma noite longa. Pegou um táxi até o Hotel Grand Palace, um prédio imponente no centro da cidade, com porteiros uniformizados e vasos de plantas na entrada principal. O saguão do hotel estava movimentado. Casais bem vestidos subiam a escadaria de mármore em direção ao salão nobre, onde aconteceria o jantar. Helena reconheceu alguns rostos conhecidos da época do casamento, pessoas do círculo social e profissional de Marcos. Alguns acenaram educadamente, outros simplesmente passaram direto. Ela entregou o convite na recepção e pegou uma pulseirinha dourada com seu nome. O salão estava decorado com flores brancas e arranjos sofisticados. Mesas redondas para 8 pessoas ocupavam todo o espaço, cada uma com toalhas impecáveis e taças de cristal brilhando sob a luz dos lustres. Helena encontrou sua mesa e cumprimentou os outros convidados. Eram pessoas ligadas à fundação, a maioria desconhecida para ela. Uma senhora idosa contou histórias emocionantes sobre as crianças que tinha apadrinhado ao longo dos anos. Um empresário jovem falava sobre a importância de devolver para a sociedade parte do sucesso profissional. Foi quando Helena estava ouvindo essas histórias que sentiu uma presença familiar nas proximidades. Seu coração começou a bater mais rápido antes mesmo de virar a cabeça. E lá estava ele. Marcos, elegante como sempre, de terno escuro e gravata azul, cumprimentando pessoas na mesa principal, onde ficariam os homenageados da noite. Ele estava mais maduro, com algumas linhas de expressão que não existiam antes, mas continuava sendo o mesmo homem por quem ela se apaixonou anos atrás. Helena respirou fundo e tentou se concentrar na conversa da mesa, mas não conseguiu evitar observá-lo discretamente. Era estranho vê-lo novamente depois de tanto tempo. Não sentia mais amor, mas também não sentia raiva. Era uma sensação neutra, como encontrar um conhecido antigo na rua. Talvez a noite não fosse tão complicada quanto tinha imaginado. Helena tentava se concentrar na conversa da mesa quando percebeu o movimento na direção onde Marcos estava. Ele se levantou para cumprimentar alguém que acabara de chegar, e foi nesse momento que Helena viu algo que fez seu coração praticamente parar de bater. Uma jovem morena, de aproximadamente 25 anos, caminhava em direção à mesa principal. Ela usava um vestido vermelho que abraçava perfeitamente uma barriga arredondada de grávida. Não era uma gravidez inicial. Parecia estar pelo menos no 6º ou 7º mês. A mulher sorria radiante enquanto se aproximava de Marcos, que abriu os braços para recebê-la com um abraço carinhoso. Helena sentiu algo estranho no estômago. Não era ciúme, pelo menos não acreditava que fosse. Era mais uma sensação de confusão misturada com curiosidade. Quem era aquela mulher? Por que Marcos a cumprimentava com tanta intimidade? Desculpem, vou buscar um pouco de água, Helena disse para as pessoas da mesa e se levantou discretamente. Precisava de ar fresco e talvez uma perspectiva melhor para entender o que estava vendo. Ela caminhou em direção ao bar, posicionando-se de forma que conseguisse observar a mesa principal sem chamar atenção. A jovem grávida agora estava sentada ao lado de Marcos, e ele segurava a mão dela por cima da mesa. Conversavam baixinho, sorrindo um para o outro,
com uma intimidade que só existe entre pessoas muito próximas. "Que casal lindo, não acha?" disse uma voz feminina ao lado de Helena. Era uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, que também observava a mesa principal. "Desculpe?" Helena perguntou, fingindo não entender. "Marcos e Carla. Eles ficam radiantes juntos. E ela está esperando para quando mesmo? Setembro?" Helena sentiu o mundo girar levemente. Carla Mendonça, a futura esposa dele. Uma moça encantadora, advogada bem-sucedida. Conheci ela no mês passado numa festa em Casa dos Torres. Marcos não desgrudava do lado dela, todo cuidadoso com a gravidez. A mulher continuou falando, mas Helena não conseguia mais processar as palavras direito. Futura esposa? Gravidez? Como assim futura esposa se ela ainda era tecnicamente casada com Marcos? O divórcio nunca tinha sido finalizado porque ela assinou os papéis e enviou para ele, mas nunca recebeu confirmação de que o processo foi concluído. "Com licença", Helena murmurou e se afastou da conversa, caminhando até o banheiro feminino. Precisava de alguns minutos sozinha para organizar os pensamentos. No espelho do banheiro, ela observou o próprio rosto pálido. Respirou fundo várias vezes, tentando se acalmar. Talvez estivesse entendendo tudo errado. Talvez a mulher no bar tivesse informações incorretas. Talvez Carla fosse apenas uma acompanhante para o evento, não uma namorada. Mas quando Helena voltou para o salão, a cena que viu destruiu qualquer esperança de mal-entendido. Marcos estava de pé atrás da cadeira de Carla, as mãos nos ombros dela, enquanto conversava com um grupo de empresários. Ela ria de algo que ele dizia, tocando carinhosamente a mão dele. Era evidente que não eram apenas conhecidos ou amigos. Helena se aproximou discretamente de um grupo de mulheres que conversava próximo da mesa principal. Elas falavam animadamente sobre decoração e casamentos. "Setembro vai ser corrido mesmo", dizia uma delas. "O bebê nasce em outubro e o casamento está marcado para novembro. Carla vai estar com o corpinho em forma rapidinho para entrar no vestido dos sonhos." E que romântico! Marcos esperou ela se formar em direito para oficializar tudo. 2 anos e meio de namoro, agora casamento e bebê. É o conto de fadas moderno. Helena se afastou daquele grupo sentindo náuseas. 2 anos e meio de namoro? Isso significava que Marcos já estava com Carla muito antes da separação. Enquanto Helena acreditava que ele estava apenas passando por uma crise pessoal, na verdade ele estava construindo uma nova vida com outra pessoa. Ela voltou para sua mesa, mas não conseguia mais fingir interesse na conversa sobre projetos sociais. Ficou observando Marcos e Carla interagirem com os outros convidados. Eles formavam um casal perfeito aos olhos de todos. Ele, maduro e bem-sucedido. Ela, jovem, bonita, educada e esperando o primeiro filho. Durante o coquetel que antecedeu o jantar, Helena ouviu mais fragmentos de conversas sobre o casal. Descobriu que Carla trabalhava num escritório de advocacia especializado em direito empresarial, que eles moravam juntos num apartamento no melhor bairro da cidade, que já tinham até escolhido o nome do bebê, Gabriel. "Marcos está completamente transformado desde que conheceu Carla", comentava um homem próximo a Helena. "Nunca vi ele tão feliz e realizado. O casamento anterior meio que não funcionou, né? Mas agora encontrou a pessoa certa." Aquilo foi como uma punhalada. O casamento anterior que não funcionou era com ela. E aparentemente Marcos já estava contando uma versão bem conveniente da história para os amigos e conhecidos. Quando chegou a hora do jantar, Helena mal tocou na comida. Ficou observando a mesa principal, onde Marcos ajudava Carla com o prato, oferecia água constantemente, perguntava se ela estava confortável. Eram gestos de um homem apaixonado e preocupado com a mulher grávida. Helena se lembrou de como, nos últimos meses do casamento, Marcos mal olhava para ela durante as refeições, sempre com o celular na mão, respondendo mensagens, fazendo ligações urgentes do trabalho. Agora ela entendia para quem eram essas mensagens e ligações. Durante a sobremesa, o apresentador do evento subiu ao palco para dar início à programação oficial. Primeiro, as crianças do orfanato fizeram uma apresentação musical emocionante que arrancou aplausos calorosos de todos os presentes. Helena se emocionou genuinamente, lembrando de por que tinha decidido vir ao evento. "Agora", disse o apresentador, "vamos homenagear os empresários que fazem a diferença na vida dessas crianças."
Começando pelo empresário do ano, Marcos Henrique Oliveira, da Oliveira Construções. Marcos se levantou em meio a aplausos e caminhou até o palco. Helena observou cada movimento dele, tentando reconhecer o homem com quem tinha sido casada por 8 anos. Ele parecia confiante, feliz, realizado, muito diferente do homem distante e evasivo dos últimos tempos do casamento. Quero agradecer essa homenagem, Marcos começou o discurso. Mas principalmente quero dividir este momento com alguém muito especial. Ele fez um gesto em direção à mesa principal e Carla sorriu, tocando instintivamente a barriga arredondada. Carla, minha futura esposa, tem sido minha inspiração para ser um homem melhor. Em breve seremos uma família completa, e este prêmio representa não apenas meu trabalho, mas nosso compromisso em construir um mundo melhor para nosso filho e para todas as crianças que precisam de uma oportunidade. O salão explodiu em aplausos emocionados. Pessoas se levantaram, algumas até limparam lágrimas discretamente. Era um discurso bonito, tocante, sobre família e responsabilidade social. Mas para Helena, cada palavra foi como um tapa na cara. Marcos estava ali, na frente de 300 pessoas, apresentando publicamente uma mulher como futura esposa, uma mulher grávida dele. E aparentemente, ninguém sabia que ele ainda estava legalmente casado com Helena. Enquanto os aplausos continuavam, Helena sentiu uma clareza absoluta tomar conta da mente. Não ia deixar passar em branco. Não ia permitir que Marcos continuasse vivendo uma mentira às custas dela. Se ele queria refazer a vida, que assumisse as consequências das próprias escolhas de forma honesta. Era hora de agir. Era hora de mostrar para todos naquele salão qual era a verdade sobre Marcos Henrique Oliveira. Depois do discurso, Marcos desceu do palco em meio a uma chuva de cumprimentos e apertos de mão. Helena permaneceu na sua mesa, observando cada movimento dele, cada sorriso que dirigia aos convidados, cada gesto carinhoso que fazia para Carla. A raiva que sentia crescendo dentro do peito era algo novo para ela. Durante todos os anos de casamento, Helena sempre foi uma pessoa pacífica, que preferia conversar a brigar. Mas naquele momento, vendo Marcos representar o papel do homem íntegro e apaixonado, ela sentiu uma indignação que nunca tinha experimentado antes. Como ele conseguia dormir tranquilo à noite sabendo que estava vivendo uma mentira tão elaborada? Helena se levantou e caminhou discretamente até uma mesa próxima, onde algumas mulheres conversavam animadamente sobre casamentos e bebês. Precisava ouvir mais detalhes, entender melhor a dimensão daquela farsa. Carla está radiante, não está? Dizia uma mulher loira de uns 40 anos. Ela me contou que o casamento será no final de novembro, numa cerimônia íntima só para a família e amigos próximos. Que bom que finalmente vão oficializar, respondeu outra. 2 anos é tempo suficiente para ter certeza do relacionamento. E com o bebê chegando, nada mais natural. Helena se posicionou estrategicamente atrás de uma coluna decorativa, de onde podia ouvir a conversa sem ser notada. Marcos contou para meu marido que nunca se sentiu tão completo, continuou a primeira mulher. Disse que o primeiro casamento dele foi um erro de juventude, que casou sem conhecer realmente a pessoa. Agora encontrou a alma gêmea de verdade. Erro de juventude. Alma gêmea de verdade. As palavras ecoaram na cabeça de Helena como socos. 8 anos de casamento resumidos como um erro de juventude. 8 anos de amor, cumplicidade, projetos compartilhados, simplesmente apagados da história oficial de Marcos. E a ex-esposa? Como ficou essa situação? Perguntou uma terceira mulher, com curiosidade evidente. Ah, aquilo foi resolvido há tempos. Marcos disse que foi tudo muito amigável, que ela entendeu que não eram compatíveis e concordou com a separação. Inclusive, pelo que sei, ela que pediu o divórcio primeiro. Helena teve que se apoiar na coluna para não cambalear. Ela que pediu o divórcio? Quando isso aconteceu? Marcos estava inventando uma versão completamente diferente dos fatos para justificar a situação. A conversa foi interrompida quando Carla se aproximou do grupo, uma mão apoiada na barriga arredondada e um sorriso doce no rosto. Meninas, obrigada pelos parabéns. Estou nas nuvens com tudo isso, disse Carla, aceitando um copo de suco que uma das mulheres ofereceu. Como você está se sentindo, querida? A gravidez está tranquila? Perguntou a mulher loira.
Graças a Deus, sim. Gabriel está se comportando direitinho. O médico disse que está tudo perfeito para o parto em outubro. Helena prestou atenção em cada palavra. Gabriel. Eles já tinham escolhido o nome, já faziam planos concretos para o bebê. Quanto tempo de planejamento aquilo representava? E os preparativos do casamento? Com o bebê chegando logo depois, deve estar corrido, comentou uma das mulheres. Carla riu, um som cristalino que irritou profundamente Helena. Na verdade, queríamos ter casado antes da gravidez, mas Marcos estava resolvendo questões legais pendentes do primeiro casamento. Você sabe como essas coisas demoram na justiça brasileira. Questões legais pendentes. Helena sentiu o sangue gelar. Que questões legais? Ela tinha assinado todos os papéis que o advogado enviou. Tinha feito sua parte para que o divórcio fosse finalizado. O que mais precisava ser resolvido? Mas agora está tudo encaminhado, continuou Carla, radiante. Marcos disse que até o final do mês todos os documentos estarão prontos. Aí poderemos marcar o casamento civil para novembro sem nenhum impedimento. Que alívio! Vocês merecem ser felizes, disse uma das mulheres, tocando carinhosamente o braço de Carla. Obrigada. Marcos é um homem incrível, cuidadoso, atencioso, completamente dedicado à família. Desde que nos conhecemos, ele deixou muito claro que eu e o bebê somos as prioridades absolutas na vida dele. Helena fechou os punhos, as unhas se cravando nas palmas das mãos. Cuidadoso e atencioso. Onde estava essa versão de Marcos durante os últimos anos do casamento deles? Quando foi a última vez que ele tinha perguntado como ela estava se sentindo ou demonstrado interesse genuíno pelos sentimentos dela? Como vocês se conheceram? Perguntou uma das mulheres com curiosidade romântica. Carla corou levemente, tocando instintivamente a barriga. Numa reunião de trabalho, há 3 anos. Meu escritório estava cuidando de alguns contratos da empresa dele. Foi, como diz a música, amor à primeira vista. 3 anos. Helena fez os cálculos rapidamente na cabeça. Isso significava que Marcos conheceu Carla um ano inteiro antes de pedir a separação. Um ano inteiro em que ele estava vivendo uma dupla vida, voltando para casa todas as noites e fingindo ser um marido dedicado. Que lindo! E ele se declarou logo de cara ou foi mais devagar? A pergunta romântica continuou. Ele foi um cavalheiro perfeito. Carla suspirou sonhadoramente. Respeitou o fato de eu ser mais nova. Não quis me pressionar. Levou alguns meses até nos assumirmos como casal. Marcos sempre foi muito cuidadoso com meus sentimentos. Alguns meses, Helena calculou novamente. Se eles se conheceram há 3 anos e levaram alguns meses para se assumirem, isso significava que o relacionamento oficial começou há aproximadamente 2 anos e meio, 6 meses antes da separação. E a família dele? Como receberam você? Perguntou outra mulher. Os pais do Marcos ficaram encantados comigo, principalmente quando souberam do bebê. Eles sempre quiseram netos, e o primeiro casamento do Marcos não. Bem, não gerou filhos. A forma como Carla falou sobre o primeiro casamento fez Helena sentir náuseas, como se ela fosse apenas uma nota de rodapé na biografia de Marcos, um capítulo irrelevante que podia ser resumido em uma frase. Que bom que agora eles vão realizar esse sonho, comentou alguém. Deve ser uma emoção só para os avós. Sim, a mãe do Marcos já comprou metade de uma loja de bebê. Carla riu. Ela disse que esperou tanto tempo para ter um neto que agora vai compensar tudo de uma vez. Helena se lembrou das inúmeras vezes que tentou conversar com Marcos sobre filhos durante o casamento. Ele sempre desconversava. Dizia que ainda eram jovens, que tinham tempo. Quando ela sugeriu procurar ajuda médica para investigar por que não conseguiam engravidar, ele se mostrou relutante, alegando excesso de trabalho. Agora descobria que o problema não era médico. O problema era que Marcos simplesmente não queria filhos com ela. Carla, você quer se sentar? Deve estar cansada. Uma das mulheres ofereceu a própria cadeira. Obrigada, mas estou bem. O Marcos me proibiu de ficar muito tempo em pé, então vou voltar para a nossa mesa. Ele fica preocupado quando me afasto muito tempo. As mulheres se despediram carinhosamente de Carla, que voltou para a mesa principal onde Marcos a esperava com uma expressão levemente preocupada. Helena observou ele se levantar imediatamente para puxar a cadeira, oferecer água, perguntar se ela estava bem.
Era exatamente o tipo de atenção que Helena sonhara receber durante os anos de casamento. A atenção que nunca teve, mas que agora via Marcos dirigir naturalmente para outra mulher. Helena voltou para sua mesa com a mente fervilhando. Precisava entender melhor a cronologia dos eventos. Significava que ele passou meses, talvez mais de um ano, mentindo para Helena todos os dias. Enquanto ela se preocupava com o casamento, tentava encontrar formas de reaproximar o casal, sugeria terapias e conversas, Marcos já estava emocionalmente investido em outra pessoa. Já estava planejando uma vida diferente, com uma mulher diferente. E agora, 2 anos depois, ele estava prestes a se casar com Carla e ter o filho que nunca quis ter com Helena. Estava vivendo exatamente a vida que ela sempre sonhara ter com ele, só que com outra pessoa no papel de esposa. A injustiça da situação era esmagadora. Mas mais que isso, a mentira era intolerável. Helena podia aceitar que Marcos não a amasse mais. Podia aceitar que ele tivesse encontrado outra pessoa. Podia até aceitar que ele quisesse refazer a vida. O que não podia aceitar era ele mentir para todo mundo sobre o passado, reescrevendo a história como se ela fosse a vilã que abandonou um marido maravilhoso. Não podia aceitar que ele estivesse construindo uma nova família em cima de mentiras e manipulação. Era hora de mostrar para todos qual era a verdade. Era hora de Marcos enfrentar as consequências das próprias escolhas. Helena permaneceu na sua mesa por alguns minutos após as revelações devastadoras, tentando processar tudo o que tinha descoberto. Seu coração batia tão forte que chegava a doer no peito. As mãos tremiam ligeiramente enquanto ela bebia um gole de água, tentando se acalmar e organizar os pensamentos. Ao redor dela, o evento continuava normalmente. Pessoas conversavam animadamente, riam, bebiam vinho, celebravam a noite beneficente. Ninguém fazia ideia do turbilhão de emoções que ela estava vivendo naquele momento. Ninguém sabia que uma das maiores mentiras daquela noite estava prestes a ser exposta. Helena olhou mais uma vez para a mesa principal, onde Marcos e Carla pareciam um casal perfeito saído de uma revista. Ele sussurrava algo no ouvido dela, que sorria e tocava carinhosamente a barriga arredondada. Era uma cena linda aos olhos de quem não conhecia a verdade por trás daquele relacionamento. Mas Helena conhecia, e não ia ficar calada. Ela se levantou devagar, alisou o vestido azul marinho e respirou fundo. Caminhou até o banheiro mais uma vez, não porque precisasse, mas porque queria dar uma última olhada no espelho antes de fazer o que estava prestes a fazer. No reflexo, viu uma mulher diferente da que tinha entrado naquele hotel horas atrás. Não era mais a Helena insegura que duvidava de si mesma, que se culpava pelo fracasso do casamento, que aceitava passivamente as decisões dos outros. Era uma mulher que tinha descoberto sua força e estava pronta para usá-la. Quando voltou ao salão, o apresentador estava no palco novamente, anunciando que em breve haveria uma apresentação especial das crianças do orfanato. Helena sabia que era agora ou nunca. Se deixasse o evento continuar, perderia a oportunidade de falar na frente de todas aquelas pessoas. Ela caminhou determinadamente em direção ao palco, passando por várias mesas onde pessoas a cumprimentavam educadamente. Alguns rostos conhecidos da época do casamento a reconheceram e acenaram, surpresos em vê-la ali. Helena retribuía os cumprimentos com um sorriso cortês, mas não parava para conversar. Quando chegou próximo ao palco, o apresentador estava organizando seus papéis, se preparando para a próxima parte da programação. Helena se posicionou estrategicamente ao lado da escadinha que dava acesso ao palco, onde sabia que seria vista por Marcos. Foi então que aconteceu. Marcos olhou casualmente na direção do palco e seus olhos encontraram os de Helena. A expressão no rosto dele mudou instantaneamente. A confiança e a alegria que demonstrava segundos antes desapareceram, substituídas por um choque evidente. Ele piscou várias vezes, como se não acreditasse no que estava vendo. Depois olhou rapidamente para Carla, que estava distraída conversando com a mulher sentada ao lado, e voltou os olhos para Helena. Sua tez ficou visivelmente mais pálida. Helena manteve o olhar fixo nele, sem desviar nem por um segundo. Queria que ele soubesse que ela estava ali, que tinha visto tudo, que sabia de tudo. Queria que ele sentisse o mesmo desconforto que ela estava sentindo há horas.
Marcos sussurrou algo para Carla, que virou o rosto na direção que ele indicava. Quando ela viu Helena, seu rosto demonstrou confusão. Era óbvio que não sabia quem era aquela mulher que estava olhando tão intensamente para sua mesa. Helena viu Carla perguntar algo para Marcos, que respondeu com uma expressão tensa. Ela insistiu na pergunta, claramente curiosa sobre a identidade da mulher misteriosa. Marcos balançou a cabeça, tentando desconversar, mas Carla não parecia satisfeita com a resposta. Foi nesse momento de distração do casal que Helena decidiu agir. Ela subiu os 3 degraus que levavam ao palco e caminhou determinadamente na direção do apresentador. Com licença, ela disse com voz firme, mas educada. Preciso fazer um comunicado importante. O apresentador, um homem de meia idade acostumado a eventos sociais, a olhou com surpresa. Desculpe, senhora, mas não temos nenhum comunicado programado neste momento. Se quiser falar com a organização... é sobre Marcos Oliveira. Helena interrompeu, apontando discretamente na direção da mesa principal. Há uma informação incorreta que precisa ser esclarecida publicamente. O nome de Marcos fez o apresentador hesitar. Marcos era o homenageado da noite, o patrocinador principal do evento. Qualquer questão relacionada a ele precisava ser tratada com cuidado. Que tipo de informação? O apresentador perguntou, baixando a voz. Helena respirou fundo. Sou Helena Oliveira, a esposa de Marcos. A expressão do apresentador mudou completamente. Ele olhou rapidamente para a mesa principal, onde Marcos estava visivelmente agitado, tentando se levantar da cadeira sem chamar muita atenção. A senhora é a esposa legal dele, a que supostamente pediu o divórcio, segundo a versão que ele anda contando por aí. O salão começou a perceber que algo estava acontecendo no palco. Conversas foram diminuindo de volume, pessoas viraram para ver o que estava causando a comoção. Marcos conseguiu se levantar e começou a caminhar rapidamente na direção do palco, o rosto cada vez mais tenso. Carla permaneceu sentada, mas estava obviamente confusa e preocupada. Ela seguiu Marcos com os olhos, uma mão instintivamente protegendo a barriga, como se pressentisse que algo muito sério estava prestes a acontecer. Senhora, talvez seja melhor resolver isso privately, o apresentador tentou sugerir, mas Helena já estava estendendo a mão na direção do microfone. Por favor, só alguns minutos. Há pessoas neste salão que merecem saber a verdade. O apresentador hesitou, olhando alternadamente para Helena e para Marcos, que estava quase chegando ao palco. A situação estava ficando constrangedora, e ele não sabia qual era a forma correta de lidar com aquela situação inesperada. Helena! A voz de Marcos ecoou pelo salão quando ele chegou ao pé do palco. O que você está fazendo aqui? A pergunta dele confirmou para todo mundo que eles realmente se conheciam. O salão ficou em completo silêncio, todos percebendo que estavam prestes a presenciar algo dramático. Estou fazendo o que deveria ter feito há 2 anos, Helena respondeu, sua voz chegando até as primeiras fileiras mesmo sem microfone. Estou contando a verdade. Marcos subiu no palco rapidamente, tentando se aproximar dela. Vamos conversar em particular. Não é preciso fazer essa cena. Cena? Helena repetiu, com uma ironia que não passou despercebida por ninguém. A cena já foi feita, Marcos. Você fez quando se apresentou como solteiro. Quando inventou uma versão conveniente do nosso casamento. Quando trouxe sua amante grávida para um evento público fingindo que ela é sua futura esposa. O salão inteiro estava agora em silêncio absoluto. Carla se levantou da mesa com dificuldade, uma mão apoiada na barriga, tentando entender o que estava acontecendo. Sua expressão mostrava uma mistura de confusão, preocupação e o início de uma terrível suspeita. Helena, por favor. E Marcos tentou novamente, mas ela o interrompeu. Por favor, o quê? Por favor, continue fingindo que não existo. Por favor, deixe você continuar mentindo para todo mundo sobre quem realmente é. O apresentador, completamente perdido na situação, decidiu entregar o microfone para Helena. Era óbvio que a situação tinha escapado do controle dele e talvez fosse melhor deixar que as pessoas esclarecessem suas diferenças. Helena pegou o microfone com mãos firmes, olhou para o salão lotado, onde 300 pessoas a observavam com expectativa. Depois, olhou para Carla, que estava agora de pé ao lado da mesa principal, claramente em estado de choque. Boa noite, Helena começou,
sua voz ecoando claramente pelo sistema de som. Peço desculpas por interromper esta linda celebração, mas há algo que precisa ser esclarecido. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Marcos, que estava ao seu lado no palco, com uma expressão de pânico mal disfarçado. Meu nome é Helena Oliveira. Sou casada legalmente com Marcos Henrique Oliveira há 8 anos. E, contrariamente ao que vocês ouviram esta noite, nosso divórcio nunca foi finalizado. Um murmúrio de choque percorreu todo o salão. Carla cambaleou ligeiramente, sendo amparada por uma das mulheres da mesa. Todas as cabeças se viraram alternadamente entre Helena no palco e Carla na mesa principal. Helena respirou fundo, preparando-se para continuar. Era agora ou nunca. Era o momento de contar toda a verdade. O silêncio no salão era ensurdecedor. Helena podia ouvir o próprio coração batendo enquanto observava as expressões de choque espalhadas pelas 300 pessoas que a fitavam com incredulidade total. Alguns convidados tinham deixado os garfos caírem nos pratos, outros seguravam taças de vinho no ar, paralisados pela revelação. Helena, pare com isso agora. Marcos sussurrou ao lado dela no palco, tentando se aproximar do microfone. Você está fazendo papel de ridícula. Ela se afastou dele, mantendo o microfone firme nas mãos. Ridícula? Marcos, a única coisa ridícula aqui é você fingindo ser solteiro quando ainda é casado comigo. Helena olhou diretamente para Carla, que estava pálida como papel, sendo amparada por 2 mulheres da mesa. A jovem grávida segurava a barriga com uma mão, como se pudesse proteger o bebê do que estava ouvindo. Carla, Helena disse através do microfone, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Você parece ser uma moça educada e inteligente. Tenho certeza de que, se soubesse a verdade sobre Marcos, nunca teria se envolvido com ele. Carla tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro. Uma das mulheres ao lado dela gritou. O que está acontecendo aqui? Helena respirou fundo e decidiu contar tudo de uma vez. Há 2 anos e meio, enquanto eu ainda era uma esposa dedicada cuidando da nossa casa e acreditando no nosso casamento, Marcos conheceu Carla numa reunião de trabalho. Começaram um relacionamento às minhas costas. Murmúrios de indignação começaram a ecoar pelo salão. Algumas pessoas se levantaram das mesas para ver melhor. Outras tiraram celulares para gravar o que estava acontecendo. Durante 1 ano inteiro, Helena continuou. Marcos chegava em casa todas as noites, fingindo ser um marido fiel. Eu tentava salvar nosso casamento, sugeria terapia, planejava viagens românticas, enquanto ele construía uma nova vida com outra mulher. Marcos tentou pegar o microfone novamente. Chega, Helena. Nosso casamento já estava acabado há muito tempo. Você sabe disso. Estava acabado para você, Marcos, não para mim. Helena retrucou, afastando o microfone dele. Você nunca me deu a chance de saber que havia problemas. Nunca conversou comigo sobre seus sentimentos. Simplesmente decidiu me trocar por uma versão mais nova. Um homem na plateia gritou, deixa ela falar. Outras vozes se juntaram, apoiando Helena. A indignação estava crescendo entre os convidados. Helena olhou novamente para Carla, que agora chorava silenciosamente. Carla, há 2 horas você me disse que conheceu Marcos há 2 anos e meio. Que ele era solteiro. Que o primeiro casamento dele não funcionou. Que foi tudo muito amigável. A jovem grávida balançou a cabeça desesperadamente, como se não conseguisse processar as informações. Bem, a verdade é que quando vocês se conheceram, Marcos ainda era casado comigo, Helena revelou. E quando vocês começaram a namorar oficialmente, há 2 anos, ele ainda dormia na minha cama todas as noites. O salão explodiu em murmúrios de choque e indignação. Várias pessoas se viraram para olhar Marcos com desprezo evidente. Ele estava cada vez mais vermelho, suando visivelmente. Isso é mentira, Marcos gritou. Nosso casamento estava acabado há anos. Helena é que não aceitava a realidade. Então por que nunca finalizou o divórcio, Marcos? Helena perguntou, tirando um envelope da bolsa. Por que ainda estamos legalmente casados? Ela mostrou documentos para a plateia. Aqui estão as certidões atualizadas do cartório. Marcos Henrique Oliveira, casado com Helena Santos Oliveira desde 15 de junho de 2016. Estado civil. Casado. O impacto dessa revelação foi devastador. Carla começou a chorar mais intensamente, sendo consolada pelas mulheres ao redor.
Vários convidados se levantaram das mesas, claramente perturbados com a situação. Marcos! A voz de um homem mais velho ecoou pelo salão. Era Thomas Carvalho, um dos principais investidores da empresa de Marcos. É verdade isso? Você está casado legalmente? Marcos olhou desesperadamente ao redor, procurando uma saída. É complicado. Os papéis estão em processo. Que papéis, Marcos? Helena interrompeu. Eu assinei tudo o que seu advogado enviou há 2 anos. Fiz minha parte. Por que o processo nunca foi concluído? O silêncio de Marcos falou mais alto que qualquer resposta. Helena se virou para a plateia, decidida a expor toda a verdade. Sabem por que Marcos nunca finalizou nosso divórcio? Porque assim ele poderia continuar usando meu nome em documentos da empresa. Porque nossa conta conjunta ainda existe e ele usa para movimentações financeiras. Porque legalmente ainda temos bens em comum que ele não quer dividir. Mais murmúrios de revolta percorreram o salão. Thomas Carvalho se levantou da mesa, visivelmente furioso. Marcos, você usou o status de casado em contratos da nossa empresa. Isso é fraude documental. E tem mais. Helena continuou, sentindo a força da verdade. Marcos anda contando para todo mundo que eu pedi o divórcio. Que fui eu quem abandonou um marido maravilhoso. Que nosso casamento foi um erro de juventude da parte dele. Ela fez uma pausa dramática. A verdade é que Marcos chegou em casa numa quinta-feira à noite e disse que não era mais feliz. Pediu para eu sair de casa temporariamente enquanto ele pensava na vida. Acreditei que era uma crise passageira de um homem de 40 anos. Carla tinha parado de chorar e agora olhava fixamente para Marcos, como se o visse pela primeira vez. Sua expressão era de alguém que estava conectando peças de um quebra-cabeça terrível. Fiquei 2 semanas na casa da minha melhor amiga, esperando Marcos me ligar. Helena revelou. A ligação nunca veio. Em vez disso, recebi papéis de separação pelo correio. Assinei tudo porque achei que era o que ele queria. Porque ainda o amava e queria que ele fosse feliz. A voz dela se quebrou ligeiramente na última frase, mostrando a dor genuína que ainda carregava. Mas Marcos nunca teve a intenção de me deixar livre de verdade, ela continuou. Ele queria todas as vantagens de ser solteiro para começar uma nova família, mas mantendo os benefícios legais de continuar casado comigo. E Margaret Torres, uma das principais organizadoras do evento, se levantou e caminhou até o palco. Marcos, isso é verdade? Você está enganando essa moça grávida? Marcos estava visualmente derrotado. Suas tentativas de negar ou justificar tinham perdido toda a credibilidade diante das evidências apresentadas por Helena. Carla, Helena disse suavemente através do microfone. Você merece saber toda a verdade antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro. A jovem grávida se levantou devagar, apoiada pelas mulheres ao redor. Com muito esforço, conseguiu caminhar até próximo do palco. Quando falou, sua voz estava trêmula, mas determinada. É verdade, Marcos. Você ainda é casado? Todo esse tempo você mentiu para mim? Marcos desceu do palco e tentou se aproximar dela, mas Carla recuou instintivamente. Carla, eu posso explicar tudo. Não é como parece. Como não é como parece? Ela gritou, encontrando força na revolta. Você me disse que era divorciado. Me disse que eu era o amor da sua vida. Me disse que íamos nos casar. O salão inteiro observava a cena como se fosse um filme dramático. Algumas pessoas gravavam com celulares, outras apenas assistiam em choque absoluto. Vocês podem se casar sim, Helena disse através do microfone, sua voz agora mais firme. Assim que ele assinar os papéis do divórcio que estão prontos há 2 anos. Ela olhou diretamente para Marcos. Ou você acha que vai conseguir manter 2 mulheres enganadas para sempre? A pergunta ecoou pelo salão como um veredicto final. Marcos estava completamente exposto, sem saída, sem desculpas plausíveis. E toda a elite empresarial da cidade estava presenciando sua queda pública. A pergunta final de Helena ecoou pelo salão como uma sentença. Marcos estava parado próximo a Carla, completamente sem argumentos, enquanto 300 pessoas aguardavam algum tipo de explicação que nunca chegou. O silêncio se estendeu por longos segundos, até que Carla finalmente encontrou sua voz. 2 anos, Marcos, ela disse, sua voz tremendo de raiva contida. 2 anos que estou com você.
2 anos que você me disse todos os dias que me amava. 2 anos planejando nosso casamento, nossa família, nossa vida juntos. Ela tocou a barriga arredondada, os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Estou grávida de 6 meses do seu filho e descobrindo agora que você é um mentiroso. Marcos tentou se aproximar dela. Carla, por favor, deixa eu explicar. A situação é mais complicada do que parece. Mais complicada? Carla riu, mas foi um riso amargo, sem humor. Marcos, você é casado. Como isso pode ser complicado? Você tem uma esposa. Helena desceu do palco devagar, entregando o microfone para o apresentador completamente perdido na situação. Ela caminhou até onde Carla estava, parando a uma distância respeitosa. Carla, Helena disse suavemente, eu sei que deve estar sendo muito difícil processar tudo isso. Se quiser conversar, estou à disposição. A jovem grávida olhou para Helena com uma expressão complexa, mistura de gratidão e constrangimento. Você sabia? Sobre mim? Descobri hoje à noite, assim como você está descobrindo agora sobre mim. Thomas Carvalho se aproximou do grupo, o rosto vermelho de indignação. Marcos, preciso falar com você imediatamente. Em particular. Outros empresários começaram a se levantar das mesas, claramente desconfortáveis com a situação. Margaret Torres, a organizadora do evento, tentava acalmar alguns convidados que exigiam explicações sobre como aquilo tinha acontecido. Não. Carla disse alto o suficiente para ser ouvida por várias pessoas ao redor. Não quero mais conversas em particular. Não quero mais explicações privadas. Quero que todo mundo ouça. Ela se virou para Marcos, que tentava discretamente se afastar do centro das atenções. Você me engravidou sabendo que ainda era casado com ela. Planejou ter um filho comigo sabendo que estava vivendo uma mentira. Carla, o bebê não tem culpa de nada. Podemos resolver isso. Marcos tentou argumentar. Resolver? Ela repetiu incrédula. Marcos, você me apresentou como sua futura esposa para 300 pessoas. Fez um discurso emocionado sobre família e responsabilidade. Tudo baseado em mentiras. Dr. Fernando Mendes, um dos médicos presentes no evento, se aproximou de Carla. Minha filha, você precisa se acalmar. O estresse não faz bem para o bebê. Obrigada, doutor, mas estou bem. Carla respondeu, respirando profundamente. Na verdade, estou melhor do que estive em meses. Finalmente entendo por que algumas coisas nunca faziam sentido. Helena observava a cena com admiração pela forma como Carla estava lidando com a situação. Esperava encontrar uma jovem frágil e manipulada, mas estava vendo uma mulher forte descobrindo sua própria voz. Que coisas? Perguntou uma das mulheres que havia conversado com Carla mais cedo. Por que ele nunca me apresentou para a família dele direito? Por que sempre inventava desculpas para não marcar o casamento civil? Por que ficava nervoso toda vez que eu falava sobre fazer um chá de bebê grande, com muitos convidados? Carla olhou diretamente para Marcos. Você tinha medo de que alguém soubesse a verdade, não tinha? Tinha medo de que sua esposa legítima descobrisse sobre mim. E várias pessoas começaram a se afastar de Marcos fisicamente, como se não quisessem ser associadas com ele. Robert Silva, dono de uma grande rede de lojas e um dos principais clientes da construtora, se aproximou com expressão severa. Marcos, nosso contrato de exclusividade vence na próxima semana. Não será renovado. Ele disse alto o suficiente para ser ouvido por todos ao redor. Robert, isso não tem nada a ver com negócios. Marcos tentou argumentar. Tem tudo a ver. Integridade pessoal reflete integridade profissional. Se você mente para sua esposa e para a mãe do seu filho, como posso confiar em você nos negócios? Outros empresários começaram a fazer comentários similares. Helena percebeu que Marcos estava perdendo mais que credibilidade pessoal naquela noite. Estava perdendo a reputação profissional também. Carla, Helena disse, você tem onde ficar hoje à noite? Família? Amigos? A pergunta surpreendeu a jovem grávida. Por que você está se preocupando comigo? Eu sou a outra mulher na sua vida. Helena balançou a cabeça. Você não é a outra mulher. Você foi enganada, assim como eu. A diferença é que eu descobri tarde demais para salvar meu casamento. Você ainda tem tempo de tomar as decisões certas para você e seu filho. Carla começou a chorar. Dessa vez não de raiva ou choque, mas de alívio. Obrigada.
Ela sussurrou. Não sei por que você está sendo tão gentil comigo. Porque nenhuma mulher merece passar por isso sozinha, Helena respondeu. E porque seu bebê não tem culpa dos erros do pai. Margaret Torres se aproximou das duas mulheres. Senhoras, talvez seja melhor continuar essa conversa em outro lugar. O evento precisa ser encerrado. Helena olhou ao redor e percebeu que mais da metade dos convidados já tinha saído. Mesas inteiras estavam vazias, garçons recolhiam pratos mal tocados. A atmosfera festiva havia se transformado em constrangimento coletivo. Tem razão, Helena concordou. Carla, quer que eu chame um táxi para você? Na verdade, Carla disse limpando as lágrimas. Você poderia me acompanhar? Não quero ficar sozinha hoje à noite. E minha melhor amiga está viajando. Helena sorriu. Claro, vamos sair juntas. Enquanto elas caminhavam em direção à saída, Marcos tentou segui-las. Carla, espera. Precisamos conversar sobre o bebê, sobre o futuro. Carla se virou lentamente para ele. Marcos, durante 2 anos você controlou as conversas, controlou as informações, controlou a narrativa da nossa relação. A partir de hoje, sou eu quem decide quando e se vamos conversar. Você não pode me impedir de ver meu filho, Marcos disse, a voz carregada de desespero. Não vou impedir, mas também não vou facilitar. Se quer ser pai, vai ter que provar que merece, começando por ser honesto pela primeira vez na vida. Helena observou a troca com aprovação. Carla estava encontrando sua força, estabelecendo limites, recusando-se a ser manipulada novamente. E quanto a você, Helena? Marcos perguntou quando elas passaram por ele. Vai processar o divórcio agora? Helena parou e o encarou com uma expressão serena. Vou falar com meu advogado segunda-feira de manhã. Mas não se preocupe, Marcos. Não quero sua pensão, não quero seus bens, não quero nada que seja seu. Só quero minha liberdade de volta. E eu vou ajudar com os custos legais. Carla acrescentou, surpreendendo a todos. Considere minha contribuição para resolver rapidamente essa situação que você criou. As duas mulheres saíram do hotel juntas, deixando Marcos sozinho no salão quase vazio. Apenas alguns convidados permaneciam, a maioria curiosos querendo ver como a situação terminaria. Do lado de fora, enquanto esperavam o táxi, Carla segurou a mão de Helena. Obrigada por ter tido coragem de falar a verdade. Se você não tivesse aparecido hoje, eu teria me casado com ele em novembro sem saber de nada. E eu teria continuado vivendo uma mentira, Helena respondeu. Às vezes precisamos uma da outra para encontrar nossa própria força. E quando o táxi chegou, elas entraram juntas. Duas mulheres que chegaram aquela noite como desconhecidas e estavam saindo como aliadas. Atrás delas, no salão do hotel, Marcos enfrentava sozinho as consequências das próprias escolhas. 3 meses depois daquela noite transformadora no Hotel Grand Palace, Helena estava sentada na sala de espera do cartório, segurando nas mãos os papéis finais do divórcio. Depois de 2 décadas vivendo como Helena Santos Oliveira, voltaria a ser Helena Santos. A mudança no nome representava muito mais que uma questão burocrática. Simbolizava sua liberdade reconquistada. Dr. Roberto Farias, seu advogado, saiu da sala com um sorriso satisfeito. Está tudo finalizado, Helena. O processo foi mais rápido que o normal, porque Marcos não contestou nenhuma das condições. Ela suspirou aliviada. Nas semanas que se seguiram ao evento beneficente, Marcos tentou contatá-la várias vezes, sempre com desculpas e tentativas de justificar seus atos. Helena manteve todas as conversas estritamente através do advogado. Não havia mais nada a ser discutido entre eles pessoalmente. E a parte financeira? Helena perguntou. Como você pediu, renunciou a qualquer pensão ou divisão de bens adquiridos durante o casamento. Marcos ficou com a empresa e as propriedades. Você ficou livre de qualquer compromisso. Helena sorriu. Perfeito. Nunca quis nada material dele mesmo. Quando saiu do cartório, Helena encontrou Carla esperando no carro, a barriga agora mais arredondada aos 8 meses de gravidez. Nos últimos 3 meses, as duas tinham desenvolvido uma amizade genuína, baseada no apoio mútuo e na compreensão de terem vivido experiências similares com o mesmo homem. Como foi? Carla perguntou enquanto Helena entrava no carro. Oficialmente divorciada, Helena respondeu mostrando os documentos. E você? Como foi a consulta com o obstetra? Gabriel está perfeito.
Nascerá nas próximas 2 semanas. Carla sorriu, tocando a barriga. Dr. Mendes disse que está tudo ideal para um parto normal. Helena havia oferecido para acompanhar Carla nas consultas médicas depois que souberam que Marcos havia desaparecido completamente da vida da jovem grávida. Após o escândalo no hotel, ele tentou contato algumas vezes, mas sempre de forma egoísta, mais preocupado em limpar sua reputação do que em assumir responsabilidades. Ainda sem notícias dele? Helena perguntou enquanto dirigiam. Nada. E honestamente, estou mais tranquila assim. Não quero que Gabriel cresça vendo o pai como um exemplo. Carla respondeu. Tenho uma boa carreira, uma família que me apoia, e agora tenho você também. Não preciso de um homem que não sabe o que é integridade. Helena sorriu. A transformação de Carla nos últimos meses havia sido impressionante. A jovem insegura que dependia emocionalmente de Marcos havia se tornado uma mulher confiante, decidida sobre seu futuro. Elas pararam no consultório jurídico de Carla. Desde o evento, a jovem advogada tinha se especializado em casos de direitos das mulheres, inspirada pela própria experiência. Seu escritório estava crescendo rapidamente, com várias clientes que haviam passado por situações similares de manipulação e mentiras em relacionamentos. Helena, chegaram mais 3 casos hoje. Carla comentou enquanto verificava as mensagens. Mulheres que viram nossa história na imprensa e querem ajuda para se divorciarem de maridos que vivem dupla vida. A exposição pública do caso havia gerado cobertura de vários jornais e sites de notícias. Helena inicialmente ficou desconfortável com a atenção da mídia, mas depois percebeu que sua história poderia inspirar outras mulheres em situações similares. É incrível como existem tantos casos parecidos, Helena observou. Infelizmente sim, mas também é gratificante poder ajudar. Cada mulher que conseguimos libertar de um relacionamento baseado em mentiras é uma vitória. Carla havia criado um projeto social em parceria com Helena. Um grupo de apoio para mulheres que descobriram traições ou manipulações em seus relacionamentos. Elas se reuniam semanalmente, compartilhando experiências e se fortalecendo mutuamente. E como está o projeto da fundação? Carla perguntou. Helena sorriu amplamente. Margaret Torres confirmou hoje de manhã. Vou assumir a coordenação geral da Fundação Esperança Infantil no próximo mês. Depois do evento no hotel, Helena havia se reaproximado da instituição que sempre amou. Margaret Torres, impressionada com a coragem que Helena demonstrou naquela noite, ofereceu um cargo de liderança na organização. Finalmente vou poder me dedicar integralmente a algo que realmente importa. Helena continuou. Ajudar crianças que precisam de uma família, de carinho, de oportunidades. Você vai ser perfeita nessa função. Carla disse com carinho. Depois de tudo que passamos, sei quanto você valoriza honestidade e cuidado genuíno com as pessoas. 2 semanas depois, Helena estava na maternidade segurando Gabriel recém-nascido nos braços. O bebê era uma criança linda, com os olhos grandes da mãe e um temperamento calmo que impressionou toda a equipe médica. Ele é perfeito, Carla, Helena sussurrou, olhando para a amiga que descansava na cama hospitalar. Quer ser a madrinha oficial dele? Carla perguntou, os olhos brilhando de emoção. Helena sentiu lágrimas chegarem aos olhos. Seria uma honra. Você salvou nossa vida naquela noite, Helena. Se não tivesse tido coragem de falar a verdade, eu teria me casado com Marcos sem saber de nada. Gabriel teria crescido em uma família baseada em mentiras. Nós nos salvamos uma à outra, Helena corrigiu. Você me mostrou que é possível recomeçar, que é possível ser forte mesmo quando tudo desmorona. Naquela tarde, enquanto Helena ajudava Carla com os cuidados do bebê, elas receberam uma ligação inesperada. Era Margaret Torres, da Fundação. Helena, você precisa saber. Marcos perdeu a empresa, Margaret informou. A construtora entrou em concordata na semana passada. Parece que depois do escândalo, ele perdeu contratos importantes e não conseguiu manter as operações. Helena sentiu uma mistura de tristeza e justiça. Não desejava o mal para Marcos, mas entendia que as consequências de suas escolhas eram inevitáveis. Ele está tentando contato com algumas pessoas pedindo ajuda financeira, Margaret continuou. Thomas Carvalho me disse que Marcos procurou vários empresários,
mas ninguém quer se associar com ele depois do que aconteceu. Compreensível, Helena respondeu. Confiança perdida é difícil de recuperar. Quando Helena contou para Carla, a jovem mãe balançou a cabeça. É triste. Mas ele fez suas escolhas. Poderia ter sido honesto desde o início, resolvido as coisas da forma correta. Em vez disso, preferiu mentir para todo mundo. O que me impressiona, Helena refletiu, é como nossa vida melhorou depois que decidimos enfrentar a verdade. Você com sua nova carreira, eu com meu trabalho na fundação, Gabriel nascendo em um ambiente de honestidade e amor. 6 meses depois, Helena estava no mesmo Hotel Grand Palace, mas dessa vez para um evento completamente diferente. A Fundação Esperança Infantil estava celebrando o sucesso do novo programa de adoção que ela havia implementado. Carla estava presente com Gabriel, que agora sorria para todo mundo e encantava os convidados. Várias famílias que haviam adotado crianças através do programa estavam ali, compartilhando histórias de amor e transformação. Helena Santos, o apresentador, anunciou, coordenadora geral da Fundação, que em apenas 6 meses conseguiu aumentar em 40% o número de adoções bem-sucedidas. Helena subiu ao mesmo palco onde meses antes havia exposto a verdade sobre Marcos. Dessa vez, falava sobre esperança, sobre segundas chances, sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Aprendi que a vida às vezes nos força a enfrentar verdades dolorosas, ela disse para a plateia atenta. Mas também aprendi que do outro lado da dor, sempre existe a possibilidade de recomeçar melhor. Ela olhou para Carla na plateia, segurando Gabriel, e sorriu. Às vezes, as pessoas que menos esperamos se tornam nossa família. Às vezes, perdemos o que achávamos que queríamos para ganhar o que realmente precisávamos. O evento terminou com aplausos calorosos e muitas famílias interessadas em conhecer melhor o trabalho da Fundação. Helena se sentia realizada de uma forma que nunca havia experimentado durante os anos de casamento. Mais tarde, enquanto caminhavam pelo estacionamento, Carla comentou: é engraçado pensar que se Marcos tivesse sido honesto desde o início, nós nunca teríamos nos conhecido. Helena riu. Verdade. No final, mesmo sem querer, ele nos deu o maior presente, uma à outra. E Gabriel ganhou a madrinha mais dedicada do mundo, Carla acrescentou, observando Helena fazer caretas para o bebê. Vocês duas são minha família verdadeira, Helena disse. Construída sobre honestidade, respeito e amor genuíno. Enquanto dirigiam para casa sob o céu estrelado, Helena percebeu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não como esposa de alguém, não como metade de um casal, mas como ela mesma, uma mulher completa, realizada, rodeada de pessoas que a amavam verdadeiramente. A história que começou com mentiras e traição havia se transformado em uma narrativa de coragem, amizade e recomeços. E Helena sabia que o melhor ainda estava por vir. Fim da história.